Tem religiões, né, que depois que a pessoa desencarna, reza, faz uma prece, né? Mas tem grupos que, quando é por conta do suicídio, se negam. Acredita que se a pessoa desencarnou contra a própria vida, não ora porque não tem o que fazer, ele já está condenado. O Espiritismo vê de que forma? Uma prece que eu faça por alguém que tirou a própria vida tem benefício? Auxilia de alguma maneira? Éder, essa é uma questão que nós devemos nos encher de muita boa vontade na direção do irmão ou da irmã que optou por esse retorno à vida espiritual, porque o desencarne do irmão que optou por esse retorno é muito assim triste, é muito sofredor, né? Porque o irmão tomou uma decisão muito enganosa, totalmente diversa daquilo que é da vontade de Deus, sabe? Primeiro que o corpo que nós temos, ele não é nosso. Ele nos foi emprestado para a gente angariar valores para o nosso espírito. E quando nós resolvemos matá-lo, nós estamos violando uma lei divina. Então o irmão que tomou essa decisão, ele é muito necessitado de oração mesmo, porque ele está numa dor horrível, né? A gente tem lido narrações, principalmente naquele livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ou mesmo nos livros da Ivone Pereira, né? As narrações que eles fazem, que foram motivadas por providências ou opções enganosas, que eles pensavam, olha só, o primeiro engano. Primeiro eles pensavam que era o dono do corpo. É o primeiro engano. Segundo engano, que ao tomar essa decisão, aquele sofrimento ia se interromper. É outro engano. E depois, o que resta? Muita dor, muito sofrimento. O suicídio é a pior saída, a Pior escolha, né? pior escolha, opção, exatamente, do irmão que quer cessar um sofrimento. É uma atitude muito enganosa, muito mesmo. Nós devemos orar bastante pelos irmãos que optaram por esse tipo de desencarnação, né? A gente não pode nem falar morte, porque não existe morte, ele não vai morrer. É o contrário, ele vai viver intensamente a desgraça que ele escolheu. Intensamente, né? Mas o que pode nos consolar, é lógico que eu vejo assim, né? Para que a gente compreenda que é uma decisão errônea, que há consequências, né? E aí é a dor e o sofrimento. Mas por outro lado, eu imagino aquele que teve um familiar, teve alguém próximo que desencarnou pelo suicídio, que ele também possa compreender que essa pena, esse sofrimento não é eterno, né? Isso é o que nos consola, né? Ele não vai sofrer eternamente. Há o que expurgar ali, mas Deus não abandona nenhum de seus filhos, né? Não, não. E tem até filosofias que não oram, não aceitam, né? Por quem escolheu esse tipo de desencarnação. Mas é outro engano também, né? Porque Deus é muito misericordioso e Ele entende as nossas limitações, né? E nós devemos realmente orar por um parente que escolheu essa saída, por um amigo que chegou ao nosso conhecimento. Ah, fulano, meu amigo, desencarnou por esse meio. Devemos orar muito por eles, porque o engano foi muito grande e o bem, por enquanto, por muitos anos, ele não saberá o que é bem-estar, o que é paz de consciência. Então, se nós temos conhecimento de alguém que suicidou-se, primeira coisa, vamos colocar o nome dele assim no centro espírita, na oração, nas reuniões familiares, vamos orar por ele, porque muitos anos ele passará sofrendo e pensando. Ele pensa que assim queria morrer, ele pensava isso aí, né? Não, eu vou me matar
porque isso tudo isso vai parar, vai ampliar o sofrimento, é o contrário, né? Vai ampliar muito mais. Se era por causa de situações financeiras, se era por causa de uma paixão, se era por causa de Uma vingança, enfermidade, às uma vezes. enfermidade que ele pensa que ia parar assim, é um engano multiplicado, porque ela vai mudar e vai trazer para ele consequências mais drásticas ainda. Não vai ter alívio. Se era enfermidade, ele pensava que se matando ele teria algum alívio. Leso engano, leso engano. No próprio livro que você relatou aí da Ivone Pereira, né? Sim. Memórias de um Martírio. Suicídio, né? Memórias de um memória, Suicida, né? memória de suicídio. Memórias de um Suicida. Sim. O autor ali principal, Sim. ele já descreve ali, né? Traz a mensagem, ele já se reequilibrou. Mas ele revela que ele optou pelo suicídio porque ao final da sua existência ali, ele já mais avançado em idade, ele ficou cego. E aí ele não quis continuar a existência sem enxergar. Para ele foi uma prova muito dura. E aí ele optou, né, pelo projétil no crânio ali e uma triste escolha, né? Então fica de recomendação. É lógico que não é o tema central hoje, né? Então a gente nem pretende esgotar o assunto, mas fica com uma indicação de livro, né? Para que a gente compreenda tudo aquilo que esse tema envolve, né? Desde do que a pessoa acolhe, para aquele que está pensando não cometer, mas também de ver que Deus acolhe, ampara, que depois aquele... Porque muitas vezes a gente fica preocupado com aquele que desencarnou dessa maneira, mas que ele vai ter novas oportunidades, vai se reabilitar, né? Então fica a recomendação da leitura, né? Memórias de um Suicida. Isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.